sejam bem-vindos à mostra de trabalho de conclusão de curso da enfermagem. Eu me chamo Jennifer Alves dos Santos. Irei apresentar o trabalho intitulado Condutas de Enfermagem frente à parada cardiorrespiratória em idosos, uma revisão integrativa, sob a orientação da professora doutora Sônia Maria Josino e com a colaboração da banca examinadora, professora doutora Marina Josino e a enfermeira mestranda Emily Farias. A transição demográfica brasileira é uma verdade alicerçada no envelhecimento populacional. Atualmente, 13% da população brasileira é de idosos e em 20 anos estima-se que essa população superará a de idade de 0 a 14 anos, o que não implica dizer em maior qualidade de vida, visto que esses idosos conviverão com múltiplas doenças crônicas, sobretudo as cardiovasculares. Dentre as doenças cardiovasculares, a gente pode citar as doenças isquêmicas do coração como as principais causas de parada cardiorrespiratória no Brasil. A PCR é configurada pela parada súbita do aporte sanguíneo para órgãos vitais, gerando um déficit na mecânica respiratória. E a reanimação cardiopulmonar é a medida de intervenção para isso, que se configura nas compressões torácicas, na desfibrilação e na ventilação. O enfermeiro, como cuidador primário em ambientes extra- e intra-hospitalares, pode ser um dos primeiros a presenciar esses eventos, tanto no contexto extra, a parada cardíaca extra-hospitalar, quanto no contexto intra, a parada cardíaca intra-hospitalar. Nesse sentido, o objetivo desse trabalho é caracterizar as evidências de artigos que abordam os padrões de práticas em enfermagem na parada cardiorrespiratória de idosos com impacto na reanimação cardiopulmonar e sobrevida dos pacientes. Trata-se, portanto, de uma revisão integrativa da literatura que utilizou a estratégia PICO, um acrônimo, para corroborar com a prática baseada em evidências de saúde. PICO nada mais é do que pessoa, problema, intervenção, comparação e outcomes. Nesta pesquisa, corresponde à parada cardíaca em idosos, condutas e práticas de enfermagem, sem comparação, e reanimação cardiopulmonar e sobrevida, resultando na seguinte questão norteadora. Quais as evidências científicas sobre as condutas de enfermagem na parada cardiorrespiratória em idosos que podem impactar na reanimação cardiopulmonar e na sobrevida dos pacientes? As buscas ocorreram entre abril e maio de 2023 nas bases de dados Lilacs e Web of Science, utilizando os descritores em saúde, parada cardíaca, idoso, CPR, cuidados de enfermagem e código azul, nos idiomas inglês, espanhol e português, e a estratégia de busca correspondente de cada base estão elencadas no quadro ao lado. A coleta de dados ocorreu no mesmo período, utilizando os critérios de inclusão artigo de fonte primária, disponível integral e gratuitamente, publicado entre março de 2013 e março de 2023, nos idiomas inglês, português e espanhol. Os critérios de exclusão consideraram serem artigos de revisão e não apresentarem no título e no resumo os descritores escolhidos. Aqui nós temos o fluxograma prisma dessa pesquisa, desde a identificação até a amostra final, onde inicialmente tínhamos 373 artigos e terminamos com 7 artigos na amostra. Nos resultados, nós temos que 3 dos estudos eram asiáticos, um europeu e 3 americanos, sendo 2 brasileiros. Quanto ao local da parada, 4 tratavam de paradas extra-hospitalares ocorridas em residenciais para idosos, os nursing homes, e 3 de paradas intra-hospitalares. O enfoque direto nos profissionais de enfermagem se deu em 2 artigos e os demais tratavam a enfermagem como membros da categoria de saúde, instituição ou serviço, utilizando os termos equipe de saúde, profissionais de saúde, asilo e etc. Os dados encontrados foram classificados em 3 categorias. Seriam elas as práticas administrativas e gerenciais em enfermagem, as práticas de educação em saúde e práticas de assistência direta em saúde, contendo todas as condutas, ou seja, os padrões de práticas de enfermagem, de acordo com cada categoria encontrada. A gente tem evidenciado nesse quadro aqui ao lado tudo que foi trazido pelos artigos.
Quanto às práticas administrativas e gerenciais em enfermagem, identificou-se a importância do dimensionamento adequado da equipe de enfermagem, a fim de garantir a efetividade da vigilância e da qualidade da assistência durante a PCR. Além disso, a melhora dos ambientes de trabalho, a padronização dos registros relacionados à PCR e a transferência do paciente para a unidade de terapia intensiva após a ressuscitação demonstraram-se condutas relevantes a serem tomadas para favorecer o sucesso da reanimação e possivelmente impactar na sobrevida dos idosos. No que tange às práticas de educação em saúde, foi evidenciada a importância da facilitação por enfermeiros de capacitações em RCP e treinamento quanto ao uso de desfibriladores para diversos públicos, incluindo socorristas leigos, funcionários de nursing homes, profissionais de saúde e profissionais da equipe de enfermagem. A conscientização sobre o que tange os procedimentos de reanimação e a discussão prévia sobre ordens de não reanimar e diretivas antecipadas foram apontadas como intervenções potenciais para melhorar os cuidados de fim de vida para idosos em estado crítico e aumentar as chances de sobrevida pós-PCR, quando elas forem desejadas. Já para as práticas de assistência direta em saúde, constatou-se que o enfermeiro desempenha um papel fundamental na monitorização do paciente pós-PCR, utilizando recursos como a monitorização de sinais vitais, sobretudo da frequência respiratória, pressão arterial invasiva e não invasiva, saturação e temperatura, realização de exames complementares, como a gasometria e o eletrocardiograma de 12 derivações, procedimentos auxiliares do funcionamento físico, como o cateterismo vesical, e a administração de medicamentos e cristalóides. As compressões torácicas e as intervenções ressuscitativas avançadas, que se constituem por um menor tempo de identificação da parada por testemunha e início das compressões torácicas, foram associadas aos melhores prognósticos para os idosos quando executados por profissionais capacitados, no caso, profissionais de saúde. Quanto aos padrões de prática em enfermagem, foi possível observar que as práticas de enfermagem frente à parada cardiorrespiratória em idosos podem abranger diferentes áreas de atuação, incluindo práticas administrativas e gerenciais, práticas de educação em saúde e práticas de assistência direta em saúde. Outros fatores determinantes da RCP e sobrevida dos idosos foram identificados, como a relação interprofissional médico-enfermeiro, a idade avançada dos pacientes e a incidência de ritmos não chocáveis, como fatores influentes na RCP e sobrevida dos idosos, que devem ser considerados para uma abordagem holística e efetiva no cuidado dos pacientes em parada cardiorrespiratória. Como limitações desse estudo, podemos apontar a quantidade de bases utilizadas, para a busca dos artigos e a escassez de produções científicas exclusivamente focadas na assistência da enfermagem à PCR de pacientes idosos. Sugere-se que pesquisas futuras envolvam os pesquisadores, bem como investiguem as correlações entre as práticas de enfermagem e o sucesso da RCP sob uma ótica intervencionista. Em suma, esse trabalho atinge o objetivo de caracterização dos padrões e práticas de enfermagem na parada cardiorrespiratória em idosos e mostra a importância da atuação do enfermeiro frente ao serviço de emergência e aos cuidados gerontológicos no geral. Aqui nós temos as referências utilizadas para a construção desse estudo, mais algumas referências que fizeram parte desse construto. E aqui eu deixo meu muito obrigada a todos que assistiram esse vídeo.